Então, amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje e sempre, nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no IBIS, em Vila Velha, NEP, componente do movimento NEP Brasil. Lembrando, primeiramente, que o que nós estamos fazendo e propondo nesse estudo tem a ver com o que próprio Pedro nos ensina na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20. E nós devemos saber, primeiramente, isto: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que nós vamos trazer hoje é uma argumentação, uma provocação, um convite à reflexão, fruto dos nossos apontamentos, dos nossos estudos, e nada mais é do que um ponto de vista nosso. Então, eu convido os irmãos e as irmãs que também façam suas anotações, suas pesquisas, suas leituras, suas reflexões, suas meditações, para poderem desenvolver também os seus pontos de vista, ok? Mas para ninguém é de particular interpretação. Bom, nós estamos no versículo 22 e hoje eu já quero começar levantando uma polêmica que, inclusive, não foi de vontade minha. Se vocês olharem lá no site do NEPSearch, vocês vão ver que na tradução da Bíblia de literal texto e tradução, ela traz a seguinte tradução para esse versículo: uma vez as nossas almas tendo voz purificado na obediência à verdade, através de o Espírito Santo, para o não fingido amor característico de irmãos, então, proveniente de dentro de coração puro, cada um de vós, a cada um de todos os outros irmãos, amai-vos ardentemente. Lembrando que o texto parece confuso, porque é literal texto-tradução, ok? Mas o que eu quero trazer da nota que tem lá na Bíblia LTT, ele diz que esse fragmento que está em amarelo, através de um Espírito Santo, ele foi omitido das traduções mais antigas, né, dos códex mais antigos, mas que ele é legítimo, não seria uma inserção tardia, ok? E aí, na nossa pesquisa, a gente descobriu que, se você pegar a Bíblia King James, fiel, lá de 1611, você vai ver que realmente existe isso, né? Esse fragmento do texto, ele fala a favor de não ter sido uma tradução tardia. Mas, e aí é importante que a gente entenda por que é necessário que a gente conheça as traduções, os códex, conheça a veracidade, a procedência, né? E, principalmente, o tempo de existência de cada códex. Por quê? Na King James Fiel de 1611, ela corrobora, né? A King James Fiel de 1611, ela corrobora com esse argumento da Bíblia LTT, ela corrobora com essa nota. Mas se você for lá no nosso bom e velho, que anda sumido dos nossos estudos, mas hoje retornando, lá no Códex Sinaiticus, que é um códex, um conjunto de textos, de pergaminhos, que data do século IV da Era Comum, ou seja, bem anterior aos 1611 da Bíblia King James. E lá você não vai ver esse fragmento. Ou seja, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, ao amor não fingido dos irmãos, amem-se uns aos outros de coração. Tradução autorizada Google, através de uma parceria de universidades europeias, que disponibilizam o texto integral do Códex Sinaiticus. Então, vocês observem que não existe no Códex Sinaiticus, né, século IV, na Era Comum, ou seja, século IV depois de Cristo, não tem esse fragmento que a Bíblia LTT e a Bíblia King James procuram defender como sendo original. Então, segundo o Código Sinaiticus, não seria original, seria uma inserção tardia. Depois alguém colocou, não seria o texto integral, né? Não seria do Evangelho fiel. E, para a gente tirar mais dúvidas, lá em 1891, a gente foi até a Bíblia Vulgata Clementina, que é um dos códex também mais antigos, junto com a Vulgata, junto com o Códex Sinaiticus e junto com o Códex Vaticanus. Mas a Vulgata é de 1891, como vocês podem ver, também não prevê a existência desse fragmento. Ela, da seguinte forma, traduz: fazendo puras as vossas almas na obediência da caridade, no amor da irmandade, com sincero coração, amai-vos intensamente uns aos outros. Agora, passando para as nossas traduções ordinárias, que a gente usa em todos os estudos, Almeida, Revista e Corrigida de 1969, você vai ler o versículo 22 da seguinte forma: ficando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro.
Já na Bíblia de Jerusalém, você vai ler o mesmo versículo da seguinte forma: pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. E para vocês verem que o argumento da inserção tardia ou da originalidade, fidelidade do fragmento através do Espírito Santo que a Bíblia de literal texto e tradução propõe, que lá na King James originária, né, fiel, aliás, de 1611, você vai ver esse fragmento. Mas na King James atualizada, você não vê. Na King James, na King James atualizada, você vai ler da seguinte forma: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. E aí você pode estar se perguntando, João, mas por que essa discussão sobre o fragmento a respeito do Espírito Santo? Porque existem textos, né, que são traduzidos e são aceitos, inclusive pelo IDEX e pelo Codex Vaticanos, né, pela indexação do Vaticano, como sendo originários e próprios para o estudo evangélico, que tem o que a gente chama na crítica textual de inserções tardias. Ou seja, não é originário da escrita trazida pelo próprio evangelista. Alguém, um copista ou um discípulo do evangelista, né, foi lá e depois inseriu aquele texto e a gente não fica sabendo, pelo menos não se achou até hoje, né? Pelo menos não que eu saiba, alguém tivesse feito isso e tivesse deixado por escrito o motivo dessa inserção tardia. Para que isso eu estou batendo nessa tecla na prática? Para vocês perceberem o quanto é importante a gente estudar as traduções bíblicas e o quanto é importante a gente saber e ler as diferentes traduções. Porque se a gente passa e fica só na Bíblia LTT, que hoje em dia, da Bíblia de literal texto e tradução, é considerada uma das Bíblias mais aptas e mais adequadas e indicadas para o estudo bíblico, a gente ficaria com essa dúvida, né? Na nota, ele defende, na nota lá na Bíblia, sobre aquele fragmento, que ela defende que aquele fragmento é fiel. Mas vocês viram, né, pelo menos na pesquisa que a gente fez, que esse argumento dela não se sustenta, pelo menos a priori, pelo menos nas nossas traduções, esse argumento que a gente usa, né, oficialmente no nosso estudo, esse argumento não se sustenta. Para a gente tomar cuidado com o que lê na Bíblia. O que a gente lê na Bíblia tem que ser criticado, sim, tem que ser pesquisado, sim, tem que ser entendido amplamente, para que a gente não fique recebendo informações inapropriadas, ok? Eu não sei vocês, mas esse versículo foi muito denso para mim, senti um versículo com muita informação, né, extremamente denso, com muita coisa, com muito ensinamento, apesar de muito sintéticos os ensinamentos. Mas eu acredito que vocês vão concordar comigo e fiquem à vontade para discordar que e nesse versículo, Pedro, ele tem três condições, né? Três situações condicionais. Ele fala que a alma purificada nossa é fruto ou advém da obediência à verdade, que o amor fraternal ou a caridade não deve ser fingida, não pode ser hipócrita, e ele orienta a gente a amar uns aos outros de coração puro e ardentemente. E aí eu vou precisar que vocês se manifestem ou não se manifestem. Por quê? Agora a gente chegou no impasse. Não sei se vocês estão sabendo, vai haver um recesso da Casa Espírita Cristã entre os dias 16 de junho e 31 de junho. Então, a gente vai ficar com as datas de estudo antes do recesso, a data de hoje, a data do dia 6/7 e a data do dia 13/7. Pois bem, para a gente terminar esse capítulo, né, a gente estudaria o versículo 22 hoje, o versículo 23, dia 6/7, o versículo 24, no dia 13/7, e depois só voltaria a estudar o versículo 25 para fechar o capítulo depois do recesso, lá no dia 3 de agosto. E eu quero propor para vocês o seguinte: se alguém for contra, fique à vontade para se manifestar. A gente separando dessas três condicionantes do versículo, a gente consegue fechar antes do recesso de maneira adequada e não vai ficar com o capítulo faltando um versículo para terminar. E minha proposta seria a seguinte: a gente vai falar sobre essa questão da obediência à verdade hoje. Semana que vem, no dia 6 de julho, a gente vai falar sobre
esse amor, essa caridade, não ser fingida, não ser hipócrita. E no dia 13/7, antes do recesso, a gente vai falar sobre o coração puro e esse amor, amar uns aos outros de forma ardente. O que vocês acham? Se alguém for contra, por favor, abra o microfone e se manifeste, fique à vontade. A gente vai debater e vai ser uma decisão tomada em conjunto. Se todos permanecerem em silêncio, eu vou entender que todos concordam que seja feita dessa maneira. Alguém discorda, gente? Silvia Andréia, ok, no chat. Beleza. Vou entender, então, que todo mundo concordou, ok? Mas depois, se vocês quiserem debater mais uma vez, a gente debate. Então, seguindo essa linha de raciocínio, seguindo essa proposta, aliás, perdão, a gente hoje vai dar início estudando sobre a obediência e a verdade. A obediência à verdade, né? Que foi, segundo Pedro, que purificou as nossas almas, permitindo que a gente vivesse esse amor puro, fraternal, de todo o coração e ardentemente amando uns aos outros, né? Orientando Pedro a amarmos uns aos outros de coração puro, de todo o coração e ardentemente. Se a gente for lá no site da Bible Hub, no léxico de Strong's, no léxico de Thayer, fazendo um apanhado geral, você vai ver que obediência vem do grego ipakoé, ou ipakoé. É um substantivo feminino que é produto de duas outras partículas, o verbo akouo, que é ouvir, e a partícula hipo, que é abaixo, hipo, de hipo, baixo, abaixo. A origem é no verbo ipakouo, que quer dizer literalmente sob audição, ou seja, está sob, está abaixo, está submetido à audição. Mas também pode ser entendido como algo que realmente é ouvido, quem realmente você está ouvindo, ou realmente é ouvido de quem se dá a ordem. Ou seja, é uma condição que você realmente está ouvindo quem está dando a ordem. E é uma intensificação, segundo o léxico, do verbo ouvir, akouo. E, propriamente, ipakoé é usado como submissão ao que se ouve. A melhor tradução e a tradução mais própria é que ipakoé, obediência, é submissão ao que se ouve. A palavra submissão não combina muito com a doutrina dos espíritos. A gente vai discutir isso mais à frente. Se você for lá no site do NEPSearch e pegar o pequeno ABC do pensamento judaico, você vai ver que obediência é definida, dentre outras formas, eu achei essa mais interessante, como um princípio fundamental do judaísmo. Obedecer à lei, aos pais e às autoridades constituídas é um dos pilares culturais judaicos, né? E a obediência básica, a primeira obediência, a primordial, é servir a Deus de acordo com as regras da religião, de acordo com a lei divina. Então, obediência, segundo o pequeno ABC do pensamento judaico, disponibilizado pelo site do NEPSearch, é servir a Deus de acordo com as regras, e é um pilar. Você precisa obedecer. Obedecer é um valor para a cultura judaica. Se você passar lá para o dicionário de Jesus e Evangelho, também disponibilizado pelo NEPSearch, você vai ver que obediência não é o cumprimento exterior de alguns mandamentos, e sim a adesão de fé a Jesus. Uma adesão de fé. Né? O que é uma adesão de fé? Você passa a ter fé em Jesus e na palavra dele, na mensagem dele. O exemplo que ele coloca é conforme está lá em Mateus 8 e Marcos 4, né? Na tempestade acalmada. Quando depois de acalmar a tempestade, ele fala, até os discípulos no barco falam, nossa, quem é esse que até os ventos do mar nos obedecem? E ele, nessa ocasião, cobra a fé, homens de pouca fé. Né? Mestre, salva-nos que perecemos. E Jesus fala assim, pelo amor de Deus, vocês acham realmente que vocês vão perecer comigo aqui dentro? Sendo que a gente tem toda essa missão para cumprir? E ele chama a atenção à falta de fé. Então, obediência, antes de tudo, né, segundo o dicionário de Jesus e Evangelhos, e isso é muito bem lembrado, é aderir primeiramente, para o judaísmo não é primeiramente obedecer a Deus e à lei, então, aderir também à adesão de fé a Jesus, de fé, um compromisso fervoroso com as palavras e o legado do Mestre Jesus. E lá no dicionário da FEB
também disponibilizado pelo NetSearch. Se você for lá, eles colocam como uma das definições, ou uma das conceituações de obediência, usam o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, no item 8, já lá nas instruções dos Espíritos, onde você vai ler: a obediência é o consentimento da razão, enquanto a resignação é o consentimento do coração. Por que eu coloquei resignação? Para contrapor aquela mensagem primeira, submissão ao que se ouve, né, de obediência, que está propriamente traduzido do grego. Não é uma submissão aos olhos da doutrina que a gente abraça. Melhor seria a gente falar que é uma resignação. O que é uma resignação? É um consentimento esclarecido, racional, e que você entende que é necessário que seja dessa forma. A resignação, ela é a obediência a partir da racionalização e do coração altivo, coração, perdão, tranquilo, de que você está fazendo, está tomando a melhor escolha e está fazendo da melhor forma possível. Então, consentimento da razão é a obediência, lembrando que você não é submisso na obediência, você é resignado. Já o verbete verdade, do grego aletheia, é um substantivo feminino, e tem origem no adjetivo aleté, que quer dizer literalmente o que não pode ser escondido. Aletheia propriamente quer dizer verdade, no sentido de fato, e realidade, enquanto oposto de ilusão. Então, verdade é o que não pode ser escondido, é o que não se pode esconder, e é o oposto real, a realidade se opondo como o oposto da ilusão. Se você for lá no pequeno ABC do pensamento judaico, né, sobre verdade, uma das coisas mais interessantes que eu achei nessa pesquisa é sobre a palavra amém. Várias vezes nos evangelhos você vai ouvir assim, Jesus fala: amém, amém vos digo. E algumas vezes é traduzido como em verdade vos digo, amém vos digo. Então, eles colocam o seguinte: o responder amém, que a gente fala assim, amém, igreja, né? Ou quando a gente fala alguma coisa que você fala, amém. Não é somente afirmar que você acabou de ouvir uma verdade, né? Quando você, Jesus te abençoe, amém, amém. A gente não tem esse hábito de responder. Jesus abençoe você e a nossa família, amém, obrigado. Não, o amém não quer dizer só que você concorda que aquilo que você acabou de ouvir é uma verdade, mas principalmente aí vem a sabedoria da cultura judaica, que você está aceitando aquilo que você ouviu como um compromisso pessoal que você pretende assumir a partir daquele momento, né? Que os nossos irmãos das igrejas reformadas falam, né? Recebo, né? Que você, quando você fala assim, que tudo tem, igual hoje nós tínhamos confrades que estavam com os parentes adoentados, todo mundo manifestou sua vontade, né, suas intenções de melhora, né? Que sua mãe melhore, que seu pai melhore. Amém, amém. Ou seja, você além de estar concordando, você está tomando aquela frase como um compromisso. Não, agora eu tenho compromisso, primeiro, de acreditar, e segundo, de fazer acontecer. Então, a sabedoria judaica dizendo que mais do que quando você responde amém, né, mais do que dizer que sim, eu acredito, você está dizendo sim, eu acredito, e a partir de agora eu vou fazer de tudo para que isso aconteça e vou acreditar piamente que isso vai acontecer. Ok? Já no dicionário da Bíblia de Almeida, também disponibilizado pelo site do NetSearch, você vai ver que verdade, segundo Almeida, é Jesus. Porque em Jesus, Jesus em pessoa, ele é a expressão do que Deus é. E se tem uma coisa que Deus é suprema verdade. Acredito que ninguém vai discordar disso. Já no dicionário da FEB, sobre verdade, você vai ver lá em Lázaro Redivivo, escrito por, psicografado por Chico, ditado pelo escritor Humberto de Campos, lá no capítulo 32, ele faz uma colocação muito interessante sobre a verdade. Ele fala o seguinte: a verdade é sagrada revelação de Deus, no plano de nossos interesses eternos, que ninguém deve menosprezar no campo da vida, e é a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. A verdade, então, muito sábio de Humberto de Campos, na minha opinião, falar assim, é a sagrada revelação. Porque nós temos os 3 tempos da revelação. Primeiro tempo com Moisés, a lei. Segundo tempo com Jesus, a lei de amor, justiça e caridade. E o terceiro tempo com a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que veio justificar a Jesus e relembrar todas as coisas e falar de tudo que Jesus não pôde falar. São tempos da sagrada revelação. Então, a verdade vem vindo até nós, de tempos em tempos, através da revelação divina, no plano dos nossos interesses eternos. A verdade
É a sagrada revelação para que nós possamos progredir enquanto espíritos imortais. E por isso a gente não deve menosprezar nem as verdades espirituais, nem as verdades divinas, nem as verdades revelatórias de Deus. E muito menos deixar de procurá-las, porque são elas que vão, pouco a pouco, dentro da nossa própria consciência, e utilizando a nossa própria consciência para entendê-las, é que ela vai realizando a nossa felicidade interna, a nossa compreensão da lei divina e natural, e principalmente nos colocando em pé, né, nos colocando capazes de poder cooperar cada vez mais e cada vez melhor com a construção do reino de Deus dentro de nós e que dentro de nós possa ressoar para o resto do mundo. Então, muito interessante essa colocação do Humberto de Campos. Então, eu concluí dessa nossa argumentação, e lembrando que é um ponto de vista meu, que obediência pode ser, dessa forma, um consentimento da razão para servir a Deus com resignação, aderindo à fé de e em Jesus. A fé que Jesus nos exemplificou, de crença, né? Eu creio, eu obedeço, porque eu sei que isso é verdade. Eu não duvido. O Pai e eu somos um. Olha que fé tamanha de Jesus. Quem aqui pode falar que eu e o Pai somos um? A gente até pode aceitar que eu estou centelha, né, que eu carrego em mim uma centelha, uma fagulha divina, como os gregos, mas essa fé que Jesus nos exemplificou, principalmente indo até o madeiro da crucificação, obediente até a hora da crucificação, essa exemplificação de fé ela é fantástica. Então, a obediência é o consentimento da razão para servir a Deus com resignação, aderindo fervorosamente ao Mestre Jesus e o seu legado. Já a verdade pode ser, então, o que não se pode esconder, o oposto da ilusão. E a verdade é uma tomada de consciência sobre a divina revelação, sendo conquistada aos poucos, segundo o mérito de cada um. Aliás, nada que a gente já não soubesse, porque se você pegar esses dois conceitos que a gente tentou desenvolver, você vai encontrar eles lá em João 8, 31, 32, quando Jesus no templo faz o discurso sobre Abraão, divide os judeus, uns acharam Jesus charlatão e blasfemo, e outros pararam e ouviram, entenderam e aceitaram. E aí a narrativa de João nos diz o seguinte: então Jesus dizia aos judeus que criam nele, ele dizia para os judeus que tinham acabado de crer no que ele estava falando. Jesus dizia: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Frase evangélica muito batida, muito conhecida, muito repetida. E agora ganhando um toquezinho pequeno de um colorido a mais. Por quê? A obediência é permanecer na palavra de Jesus. A obediência é permanecer estudando e praticando aprimoradamente e continuamente essa palavra, esse legado. O testemunho, o testamento divino trazido por Jesus. E a verdade, você vai adquirindo a partir dessa prática, desse conhecimento, e ela vai te libertando. Do que, João? Do jugo material, das paixões, dos vícios, da primitividade de pensamento e de ressonância espiritual. Você vai se tornando cada vez menos materializado, cada vez menos dependente de matéria, de paixões, e vai descobrindo, vai sendo liberto para vivenciar melhor e mais as coisas espirituais, né, que são nosso verdadeiro objetivo, né, como lá na frente a gente exemplificou. Sobre essa questão, sobre verdade e obediência, principalmente sobre a obediência, Emmanuel, lá no Vinha de Luz, no capítulo 126, ele fala o seguinte: quando predominarem nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas, ou seja, o planeta vai evoluir consideravelmente. Olha que legal essa figura de linguagem que Emmanuel usa. Os administradores, operários e cooperadores do Senhor. Porque nós temos cargos de gestão, de liderança, nós temos cargos de cooperação direta, de cooperação tipo pegar no pesado, mas Emmanuel encerra, coloca o administrador, o operário, né, o patrão e o empregado, mas coloca todos os dois nesse mesmo âmbito, todos são cooperadores. Quando a Terra tiver verdadeiros e legítimos cooperadores, quando ela for predominantemente
composta de legítimos cooperadores do Senhor, aí a gente vai começar a evoluir. Então, essa fala de Emmanuel trouxe principalmente para a seguinte reflexão: o quanto que nós estamos, né, frente, inclusive, ao que nós acabamos de falar na mensagem de João, permanecer na palavra do Cristo, para sermos verdadeiramente discípulos e conhecer a verdade que vai nos libertar. Então, fica aí a provocação de Emmanuel. Quão cooperadores do Senhor nós estamos sendo? Onde nós precisamos nos aprimorar enquanto cooperadores? Como nós fazemos para ser cooperadores cada vez maiores e melhores do Evangelho, da construção do reino em nós e no mundo? E Emmanuel também, no Pão Nosso, no capítulo 16, nos lembra o seguinte: para você obedecer, você tem que saber primeiro a quem que você obedece. Você obedece o quê? As exterioridades, as vaidades humanas, aos pensamentos convencionalistas, às opiniões alheias. O que te faz movimentar-se? A sua vontade segue que busca. A quem você obedece? Ao mundo ou ao Mestre Divino? Aos conselhos do Mestre Divino? A quem você obedece? A Deus ou a Mammon? Então, cabe a gente lembrar. Vamos parar um pouquinho e pensar: quem eu tenho obedecido? Minha vontade está sendo guiada por qual tipo de obediência? Porque, lembre-se, obediência é um consentimento racional, de preferência à lei divina, de forma resignada e fervorosa, sabendo que você vai conseguir, que aquilo é verdade, que vale a pena. Não é submissão. Submissão é obedecer pelo medo. Submissão é obedecer pela insegurança, pela dúvida. Essa obediência, enquanto resignação, ela é uma obediência esclarecida, em que você tem vontade e fé na sua obediência. Então, a quem você tem obedecido? E completando aqui o raciocínio também, vamos trazer André Luiz, lá no Missionário da Luz. Independente de qual obediência você está seguindo hoje, como nós todos somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós, com certeza, fazendo um exame íntimo da nossa consciência, nós observaremos que a gente ainda obedece várias coisas que não são propriamente edificantes na nossa jornada espiritual. E aí vem André Luiz nos lembrar, lá em Missionários da Luz, que ninguém, contudo, vai perturbar a lei divina. A lei divina é soberana. A lei divina é eterna, imutável e perfeita como o próprio Deus. Ou seja, a verdade, que é Deus e Deus é a verdade, vencerá sempre. E na nossa sequência cíclica de vida eterna, de existências sucessivas, compondo a única vida, que é a vida do Espírito, que é a vida eterna, vai continuar ensinando a gente, devagarinho, com a paciência maternal. Olha que figura interessante que o André Luiz traz. É interessante que a gente analise a quem a gente está obedecendo. Como que a gente está obedecendo? Você está obedecendo por medo? Por insegurança? Ou você realmente obedece porque você acredita, você é partidário, você tem fé? Obviamente, a gente vai pegar no nosso exame de consciência obediências que são mais por medo, por insegurança, porque a ignorância ainda impera entre nós. Então, vem André Luiz nos lembrando: gente, a verdade vai vencer sempre. Não tenha tanto afã. Né? Tenha urgência, mas não tenha tanta pressa. Não seja precipitado. Porque o entendimento das coisas espirituais é urgente, para todos nós. Mas se precipitar, trocar os pés pelas mãos, ter imprudente nesse entendimento, também não dá. Que a sua obediência seja racional, consentida e esclarecida. Por quê? Não tenha tanta pressa. A verdade vai sempre vencer. E nesse caminho eterno, cíclico das nossas existências da vida espiritual, sucessivas existências da vida espiritual, a gente vai devagarinho, com a paciência maternal, conhecendo cada vez melhor e cada vez mais a verdade. Também André Luiz, no Agenda Cristã, no capítulo 23, ele exemplifica a verdade como o reino de Deus. Assim como o reino de Deus, a verdade nunca surge com aparências exteriores, endossando a fala anterior de Emmanuel. A quem você obedece? Você tem obedecido e a sua vontade tem sido guiada mais pelas exterioridades? Ou se você já consegue perceber a necessidade de uma obediência aos valores imortais do Espírito? E será que quando você conhece os valores imortais do Espírito, será que quando eu conheço, será que quando nós conhecemos, ou nos adentramos a um vislumbre dos valores espirituais eternos e imutáveis do Espírito, será que a nossa obediência ela é fervorosa ou ela é temerosa?
Voltando a Emmanuel, lá no roteiro, capítulo 37, Emmanuel diz que a verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Ou seja, assim como Emmanuel fala em algumas das suas obras, duas asas vão elevar o espírito até Deus. Uma asa é a sabedoria, outra asa é o amor. Né? Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo, nos dias do Espírito de verdade. E Emmanuel fala, só pode refletir a luz da verdade o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria. Ainda Emmanuel, no Estude Viva, capítulo 41, ele diz, fora da verdade, a fantasia é capaz de suscitar loucura sob o patrocínio da ilusão. Lembra que verdade é uma oposição à ilusão? Definição que a gente viu lá no grego. Olha Emmanuel corroborando com a definição do grego. Se a gente não buscar, se a gente tentar nos mantermos fora dessa verdade, nós seremos assaltados por ilusões que fatalmente, se nada for feito, vão nos levar às raias da loucura. Então é necessário que nós estejamos sempre buscando a verdade. Como? Permanecendo na palavra do Mestre, sendo verdadeiramente discípulos, para conhecer a verdade na prática diária da caridade, do amor. E Emmanuel conclui, entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações. Devemos procurar a verdade? Sim. Com afã? Nem tanto. Com obstinação, eu acho que é a palavra mais correta. Mas lembrando que é necessário que a caridade comande as manifestações dessa verdade, para que o esclarecimento não se torne fogo devorador das plantações da esperança. Você já imaginou se a gente não tivesse caridade com a nossa ignorância? Qual de nós, quando teve contato com alguns aspectos da ciência dos espíritos, sobre a lei de retorno, a lei de ação e reação, sobre a lei kármica, sobre o Código Penal da vida futura, não ficou, nem que por um instante, menos esperançoso, não achou, não desanimou, achando que não tinha jeito? Ah, não, eu sou um espírito tão imperfeito, eu tropeço tanto de tantas formas diferentes, às vezes eu tropeço mais de uma vez na mesma pedra. Não, cara, saber disso me tortura. Eu queria nem saber. Aliás, não queria nem saber que é um espírito mortal, que eu reencarno. Quantas vezes a gente já passou por situações assim? Por sentimentos assim? Então é necessário que a caridade comande a verdade. Antes da verdade, é necessário que haja caridade. Por quê? Sem essa caridade, você não vai conseguir suportar a verdade. Começa por aí. Você não consegue suportar. Você não consegue entender como e por que ela tem que ser realizada, a caridade e a verdade. Então, para que não se torne um fogo nas nossas plantações de esperança, nos atrapalhando ainda mais a nossa evolução, é necessário que quem comande o conhecimento da verdade seja a caridade. E aí, para exemplificar isso que o Emmanuel nos traz, eu trouxe de volta, a gente já teve contato com essa frase de Bezerra de Menezes no livro Chico Bezerra. Bezerra, Chico e você, lá no capítulo 43, quando o Dr. Bezerra fala sobre fé e caridade. Ele diz o seguinte, a Terra espera por nós no campo da verdade aplicada. E tão somente nessa aplicação do bem que conhecemos, é que, em verdade, descobriremos o bem que desconhecemos, e no qual se nos levantará a felicidade eterna. Então, o doutor Bezerra dizendo o seguinte, a Terra está esperando a nossa verdade aplicada. Não a verdade teórica que a gente guarda dentro do coração e usa para nos tranquilizar, ou somente para decidir entre uma coisa e outra. É uma verdade aplicada, de mangas arregaçadas, de mãos à obra. Por quê? Só aplicando a verdade, que é o bem que a gente já conhece, aplicando ele diariamente, é que nós vamos descobrindo, né? Permaneceis na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. É só aplicando o bem que a gente já conhece, que a gente vai descobrindo o quanto de bem a gente nem conhecia. É só através da prática da caridade em verdade. E aí a gente vai conseguindo se libertar mais. Aqui traduzido pelo Dr. Bezerra, de levantar a felicidade à terra. E aí, minhas irmãs, meus irmãos queridos, pergunto a vocês, o que você aprendeu com Jesus hoje? Agora eu deixo com vocês. Quem gostaria de começar? Boa noite, Paulinho. Não tinha visto você entrar. Gente, a Márcia deixou avisado que ela ia ter que chamar mais cedo. Boa noite, querido. Bem-vindo.
A Márcia deixou avisado que ela ia precisar sair mais cedo por conta de outro compromisso, ok? Só justificando que ela pediu para justificar. Quem gostaria de começar falando sobre essa questão da obediência e da verdade? Ô, João, Fala, Simone. eu estou aqui embasbacada com esse versículo. Uhum. Sinceramente, assim, é um dos versículos mais bonitos que eu já vi até hoje. Ele é E muito denso, né? mais completo. Tem tudo aqui que a gente precisa saber. Num versículo só. Pedro foi muito feliz aqui. Nossa, assim, intensamente feliz. Mas falando da obediência e da verdade, como que essa obediência e essa verdade, ao longo do tempo, foi sendo mascarada, né? Quando a igreja matava em nome de Deus, acreditavam-se que estavam obedecendo, né, a uma verdade. E como que é importante agora a gente entender realmente essa verdade que não tem ilusão, essa verdade que é o Evangelho do Cristo, é essa segunda revelação, a terceira revelação que vem aí nos orientando e nos abrindo a mente, que por vezes ainda nós encontramos em todas as religiões e na nossa também, pessoas que ainda se acreditam nas suas próprias verdades. Então, olha, como que nós temos que ter cuidado com isso? Né? Até no que a gente fala, no que a gente faz, e, no fundo, no que a gente acredita, no entendimento do que nós acreditamos. Porque, às vezes, nós achamos que estamos aí seguindo uma verdade, e essa verdade é só nossa. Né? A questão da verdade tem que ter muito cuidado com ela, e da obediência cega também, né? Que já causou tantos problemas, e que Kardec nos alerta tanto sobre isso, né? Com certeza, Simone. E muito bem lembrado, né? Essa obediência, em termos de fé, Kardec nos lembra, né? Fé raciocinada, fé legítima, uma fé verdadeira, é aquela que conseguir encarar frente a frente a razão em qualquer época. Você vê que os ensinamentos de Jesus, a fé, o exemplo fervoroso de Jesus, não conseguem encontrar contrapontos ou contra-argumentadores definitivos que os vençam até hoje. Por quê? São verdades imutáveis, eternas e perfeitas, como o próprio Pai é. Né? Então, a obediência ela tem que ser raciocinada, a obediência ela tem que ser crítica e ela tem que vir diretamente acompanhada da sua fé. Por isso que saber ter fé, saber estudar a verdade, saber buscar, saber trabalhar a caridade em busca da verdade é crucial. Né? E Pedro foi muito feliz. Aliás, eu sou suspeito, né? Aliás, eu e você somos suspeitos para falar, né, mais de Pedro. Lembrando que hoje é dia de São Pedro e São Paulo, tá, gente? Nossa homenagem aí a todos os falangeiros, sejam reencarnados ou desencarnados do nosso patrono, Pedro, Simão Pedro, Shimon, o ouvidor, sejam todos celebrados na data de hoje. E também os de Paulo. Né? Mas, Simar, concordo com você. Muito bom. Muita gratidão por você ter compartilhado com a gente. E, André, eu estou lendo aqui no chat que você falou que não está conseguindo ativar o som. Eu tentei ativar aqui como rosto e também não consegui, não. Apareceu alguma pergunta aí para você ativar o som? Se você quiser escrever no chat, eu posso ler. Ou você pode tentar entrar novamente aqui no estudo. De repente, resolve o seu problema. Mas fica à vontade. Se você quiser, eu posso ler o que você escrever. O que você escrever. João, Diga, eu Paulinho. eu vou falar, mas de repente eu tenho que parar, que eu estou aguardando
Sim, um fica à remédio de vontade. nariz chegar e, de repente, eu tenho que parar no meio. Mas eu só queria lembrar uma coisa. As nossas dificuldades são muito grandes ainda, né? Uhum. É, encontrarás a verdade e a verdade vos libertarás, né? E a cada verdade que a gente vai encontrando na doutrina, vem esse véu, vem retirando, e a gente vai vendo as falas de Emmanuel, de Jesus, né? A fala de Pedro, e a gente vai agindo, né? Hoje eu tenho uma atitude que eu gostaria de fazer conforme conhecereis a verdade vos tornará livre. Eu queria agir conforme o Cristo me pede, conforme os apóstolos falam, e eu ainda não consigo, né? Mas eu não posso ficar preso a isso. Eu tenho que fazer dentro das minhas possibilidades. Aconteceu um fato hoje. Eu sou músico, né? Então a gente tem uma banda, eu nem toco nessa banda, só organizo. Nós fizemos uma alvorada hoje, né, em comemoração aos festejos de São Pedro, lá em Piúma. E houve uma procissão de barco, né? À tarde, de manhã foi alvorada, e à tarde a gente fez a procissão. Aí, quando nós aportamos no cais, ao sair, eu olhei para uma jovem senhora e falei assim: meu Deus do céu, eu conheço essa pessoa, né? Queria falar, mas eu fiquei assim, eu estava de máscara, né? Muita gente, aí eu fiquei Eu preocupado. topo, eu topo. Seu André, seu microfone conseguiu abrir. Diga, Paulinho, continue. Aí não falei nada. Continuamos caminhando, aí com 5 minutos nós encerramos a nossa apresentação e fui falar com o pessoal: tchau, 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 até logo, obrigado aí e tal. Aí essa jovem senhora falou: Paulinho. Aí eu parei. Falei assim: oi. Aí ela falou assim: você não está me conhecendo? Não. Eu falei assim: não, eu não vou falar que eu não estava conhecendo. Não, eu estou te conhecendo e tal. É porque você sem máscara não estava conhecendo, mas quando eu ouvi a sua voz, eu lembrei de você. Eu quero te agradecer, né? Enquanto você foi diretor, você não foi rompante. Eu fui diretor de uma escola aqui 5 anos e meio. Você foi uma pessoa compreensiva, íntegra, aqui me deu um grande respeito. Eu queria te agradecer. Eu não lembro o que eu fiz com essa pessoa, né? Eu lembro que, enquanto diretor, eu coloquei na minha cabeça: ó, eu não sou diretor. Eu procurei entender as dificuldades, tanto dos alunos quanto dos funcionários, e mediava tudo isso, né, com a fraternidade, o que Jesus me pedia. Eu faço hoje, eu estou, amanhã eu vou estar como professor, vou estar como a parte administrativa, e não adianta pisar em ninguém. Aí ela falou assim: olha, hoje me efetivei, né, aqui em Piúma e tal, e trabalho ali em Marataízes, mas eu quero te parabenizar e agradecer, né, que enquanto você foi diretor, você respeitou muito o profissional. É que eu falo, às vezes a gente não consegue, né, agir na totalidade, mas há momentos que a gente segue. Eu acho que esses momentos marcam na vida das pessoas. Aí eu falei com a minha esposa quando cheguei em casa, contei para ela, eu falei assim: você já pensou se eu tivesse feito alguma coisa de ruim a essa pessoa? Que ela olharia para mim, não falaria comigo, mas em pensamento estaria entristecido. Bom, o importante é o esforço que a gente vai fazendo em cada momento. A quem que eu estou seguindo?
eu estou seguindo o Cristo. Imperfeitos, porém úteis. Então, eu me esforço, né, com boa vontade. Hoje à noite estou aqui ouvindo, né, o versículo aí que você fala sobre Pedro, né? E a gente vai refletindo nas nossas ações. Amanhã é uma página em branco, eu vou reescrever o livro da vida e provavelmente, né, algum fato negativo vai acontecer. Mas a gente não tem que se apegar nessas coisas que a gente deixa de fazer, né? A gente tem que olhar o copo. Olhar sem olhar, está quase cheio, não está meio vazio. É esse olhar que a gente tem que ter, né? Às vezes tem uma parte maior que fala, né, que você está vivendo, né, o melhor possível, tendo as suas momentos que você vacila, mas o importante é você estar no caminho, penso eu assim. Então, hoje, para mim, quando eu ouvi isso dessa jovem senhora, eu saí de lá e falei assim, bom, eu acho que eu cumpri a minha missão. Eu saí de lá, é lógico, eu tenho que melhorar muito. Eu saí de lá grato. Eu jamais iria, no meio daquilo tudo ali, né, ouvir um aspecto positivo, tão positivo que foi na vida dela. Então, a gente marca na vida das pessoas, e isso é importante. Vai marcando. Quando a gente marca no bem, é bom. Quando a gente marca de uma maneira equivocada, que eu digo equivocado, porque se a gente está com a proposta de evoluir, equivocamos hoje, mas vamos acertar amanhã, com certeza. Então, é isso que eu gostaria de falar. Show de bola, Paulinho. Gratidão. Gratidão. Reforçando a fala, né? Sua fala, ela vem bem de encontro com a fala do Dr. Bezerra, né? Tem que fazer por quê? Porque é fazendo o que eu já conheço do bem que eu vou descobrir o que eu não conheço sobre o bem. É só fazendo o que eu já conheço, mesmo imperfeito, como você lembrou muito bem, mas enquanto imperfeitos nós somos totalmente úteis, né? E o fato de ser imperfeito é a matéria-prima para a perfectibilidade, é justamente por sermos imperfeitos que nós podemos nos aprimorar. A fala de Dr. Bezerra faz fazer total sentido. Vamos praticar na nossa imperfeição o bem que a gente já conhece. Porque praticando o bem que você já conhece, você vai descobrir o bem que você nem conhecia, igual você descobriu hoje, que o bem que se faz, ele ressoa, né? As pessoas podem demonstrar gratidão, né, tempos depois. E como que a sua conduta, que inclusive é uma conduta ética pessoal e um valor que eu tenho certeza que você sempre tentou ostentar esse tipo de valor, de cooperação, né, de equidade, de igualdade, de não preconceito, de não hierarquização irracional, como a gente vê em muitos cargos de chefia, né, e como que isso ajudou a pessoa, um simples ato de ser quem você está querendo se transformar, e é disso que eu estou falando, falando que o Paulinho sempre, eu adoro quando ele lembra, né? Paulinho sempre fala, né, o verdadeiro espírita se conhece pela sua inclinação, pelo seu esforço em domar as suas más tendências. Então, nesse esforço de domar as más tendências, ou seja, fazendo o bem que a gente já conhece, se você está tentando domar a sua má tendência, você já sabe que precisa ser melhorado. E se está se esforçando, você já está fazendo bem. Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Então, fazendo o bem que eu já conheço, nesse esforço para domar minhas más tendências, nessa coisa que parece tão simples, a vida do outro, por você agir do jeito que você quer se melhorar, né? Para você agir com o outro, só do jeito que você quer agir para se melhorar, como que ajudou a vida dessa outra pessoa. Né? Então, mais uma vez, Paulinho, retomando totalmente a fala do Dr. Bezerra, é necessário fazer o bem que eu já entendo, o bem que eu já dou conta de fazer, e prestando atenção. Por quê? Porque você vai aprender sobre isso. Qual é o aprendizado maior sobre isso? O bem que você nem conhecia. Como fazer um bem que você nem conhecia.
E aí você vai descobrindo aquela verdade que vai libertar, conforme Jesus disse, segundo João. Obrigado, Paulinho. Hein, João, só completando, Fica aí, fica à vontade. sem querer dizer que a gente é perfeito, né? De maneira nenhuma. Isso aconteceu quando acabou a época da direção em 2011, final de 2011. Quer dizer, a 11, quer dizer, eu não sei, nessa do 2011, 2007, né, 2007 é quase a 2011, 2012. Então, quer dizer, não sei nesse intervalo quando foi, mas foi feito, né? Então, não que a gente acertou só, nós erramos. Mas é bom você ouvir, né, para que você, não, pelo menos alguma contribuição eu fiz. É muito bom. Ok. A gente deve celebrar isso sim, Paulinho. É necessário que se tenha humildade, mas não pode ter falsa modéstia. Eu acredito que todos vão concordar comigo. É necessário que nós sejamos humildes, por quê? Porque qualquer tom de vaidade, ele te afasta da verdade. Ele te precipita na ilusão narcísica, de poder, de controle, de importância. Então é necessário que você saiba assim, o bem que eu faço, ele é um esforço meu, e eu não faço mais do que a minha obrigação enquanto espírito, criatura de Deus, mas eu só consigo realizar esse esforço de melhorar porque antes de mim vieram Chicos, Divaldos, né, doutores Bezerras, Camille Flammarions, e Leonce Denis, e o próprio Mestre Jesus e Kardec, vieram muitos antes de mim, ajudando a todos entenderem que hoje eu já consigo entender sobre a prática do bem. Eu só consigo fazer porque outros irmãos cooperaram antes de mim, partindo do próprio Mestre Jesus e antes do Mestre Jesus. Né? Kardec nos lembra no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo que a verdade nunca irrompe de súbito. Ela conta com missionários, né? Ela conta com pessoas, com cooperadores que vão, pouco a pouco, trazendo fragmentos dela até que Deus manda, de tempos em tempos, um missionário especial para unir tudo num corpo de doutrina. Né? Mas é necessário, sim, que a gente celebre o bem que eu já consigo fazer, com humildade, sem vaidade, mas não deixe de celebrar, porque senão corre o risco de virar falsa modéstia. Maria Gabriela, querida, bem-vinda. Nem te dei bem-vindo ainda, bem-vinda, seja muito bem-vinda. Silvia Andréa, você quer falar? Porque eu acho que agora você já consegue desmutar o seu... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que já consegue desmutar o seu microfone. Vê se você consegue aí. Se eu não conseguir desmutar, me avisa, tá, Silvia Andréa? Enquanto a Silvia Andréa vai resolvendo o problema do microfone dela, gente, alguém gostaria de falar mais?
Enquanto a Silvia consegue, eu posso falar? Pode, senhor. Pode. É, Ah, não, Maria Gabriela. Pode É. sim, Gabi. Fique à vontade. Boa noite. Eu achei interessante hoje que essa palavra obediência, ela já vinha no meu pensamento desde o evangelho no lar que eu faço anterior ao nosso estudo. Eu até anotei ela. Não sei Legal. por que ela me veio na mente e eu anotei essa palavra. Hoje eu estudei os trabalhadores da última hora. E aí, quando eu vi aqui no nosso, eu fiz esse link com o nosso versículo de hoje, quando ele fala assim, que pela obediência à verdade, purificar as vossas almas para praticar um amor fraternal, sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente, com o coração puro. Que para mim, esse amai-vos uns aos outros ardorosamente com o coração puro, é a prática do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, da recomendação de Jesus. Enquanto eu estava fazendo meu estudo hoje, pensando sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora, em que os trabalhadores da primeira hora se chatearam quando Jesus, aliás, quando na parábola aquele que contratou, é o que manhã? Só um momentinho, viu, amor? Aquele que contratou pagou o mesmo valor para aqueles que chegaram depois. E eu anotei aqui assim: a recompensa para o trabalhador do Cristo é sempre a mesma. Pouco importa o momento ou a hora que compreenderam a mensagem e pegaram no arado, visto que Deus nos quer a todos salvos. Devemos nos amar e trabalhar uns pelos outros. Então, eu fiquei pensando, achei interessante quando eu vi isso, que é justamente esse trabalhar coletivamente, amando uns aos outros ardorosamente com o coração puro, sem julgar, sem, inclusive, me colocar numa situação que eu estou melhor que aquele meu irmão, porque eu entendi a mensagem primeiro, porque eu comecei a trabalhar primeiro, ou que eu tenho mais ou menos direitos do que os outros, mas que a construção do reino de Deus, para mim, é uma construção coletiva, em que o caminho é o mesmo, né? Estamos todos nesse caminho, a caminho da luz. Então, o que a gente pode realmente fazer é essa prática do que Cristo nos orientou, que é amarmos uns aos outros como Ele nos amou. É isso. Bom, Gabi, obrigado. Excelente. Olha como não tem coincidência, né? A gente que professa a doutrina dos espíritos, a maioria de nós é recheado de histórias assim, né? Você estudou uma coisa no Evangelho do Lar antes do estudo do NEP, e aí no estudo do NEP vem mais ou menos o mesmo temática. Isso é muito legal. Sinal de que a espiritualidade realmente aquece e coopera, né? Ampara e coopera para o nosso melhor entendimento das coisas. Mas eu concordo totalmente com você, Gabi. É isso mesmo. E a questão dos trabalhadores da vinha, principalmente para a obediência e conhecimento da verdade, me traz também isso que você levantou, né? Esse argumento que você levantou. O salário divino é sempre o mesmo para nós, né? Qual é o nosso salário? Conhecer a verdade, cada um no seu tempo. Você vai ganhar o salário. A parábola dos trabalhadores da vinha sempre ressoa em mim. Como assim? Não importa. Se você atender o chamado, se você não ficar à toa na praça, você vai ganhar o salário merecido. Ao trabalhador, o salário digno do seu trabalho. Cada um segundo suas obras, nos ensina o mestre. Então, com certeza. Aí sempre respeitando. E a cooperação é muito importante e bem legal que você lembrou, porque a gente tem também o hábito de pensar que a reforma íntima e a evolução são individuais e singulares, sim. Você é responsável pela sua evolução e a sua evolução se dá do jeito que você, enquanto espírito imortal, maneja. Mas existe uma evolução coletiva, né? Você também, né, tem que estar em condições de cooperar com a obra geral, com a obra divina. Então, muito legal você ter lembrado isso. Silvia André está dizendo para a gente aqui no chat: estou com problema no som, estou no celular hoje e no fone, auxiliando uma gatinha que resgatamos. Ok, Silvia André, fica à vontade. Se você quiser escrever algum comentário aqui, ou se você quiser até mandar para mim por mensagem de celular,
para ficar mais fácil o áudio, você que sabe, a gente repassa aqui no nosso estudo. Ok? Quem mais gostaria de falar, gente? Ter a câmera rapidinho aqui, só para vocês verem uma cena. Ver se vocês conseguem pegar. Quem está estudando com a gente também aqui, deitado no... É a única hora que ele fica quietinho, assim, deitado perto, a hora que eu estou estudando para o NEP. Olha só, como é que realmente as vibrações que emanam do estudo, da boa vontade, da nossa vontade de estudar o Evangelho, elas cativam até mesmo os irmãozinhos que ainda estão no processo de adaptação. Ele é bonito mesmo, Gabi, obrigado. Chama Kirk, em homenagem a Soren Kierkegaard, filósofo, um dos filósofos prediletos. Aí ele fica quietinho, quando a gente está no NEP aqui, toda vez que eu parei de trancar ali no quarto, ele fazia muita bagunça, né? Na hora dos estudos, na hora das palestras, eu parei de trancar e falei, vou te dar um voto de confiança. Vamos ver se ele consegue se comportar. Ele começou a vir e deitar assim no meu colo. Fica bonitinho, fica quietinho. E o André colocou no chat, estou precisando de umas lições de como lidar com gato. A pessoa certa para te ensinar isso, Silvio André, é a Clara. Clara sabe tudo e mais um pouco sobre gato. Aliás, o pouco que eu sei sobre gato eu aprendi com ela. Porque ela descobriu, ela achava que tinha alergia a gatos, descobriu que não tinha alergia, e aí foi quando ela começou a lidar com gato. Tal. Inclusive o Kirk é dela, né? Eu só tomo conta, mas o Kirk é dela. Mas tudo que você quiser saber, pode perguntar à Clara. A Clara sabe tudo sobre gato. Meus irmãos, minhas irmãs, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Isso, André, conversa com ela sim. Ela também gosta muito, você sabe que ela gosta muito de passar informação também. E sabe muito. Principalmente se sua gatinha tiver algum outro, né? Na adoção de rua, geralmente vem com alguma questão, alguma dificuldade, ou às vezes até alguma sequela, é sempre bom. Irmãos, minhas irmãs, se nenhum confrade tem algo mais a acrescentar, vou dar o estudo como satisfatório, hein? Vou dar mais 30 segundos para quem quiser falar, não perder a chance. Queridos irmãos, acredito que
tudo tenha sido satisfatório, todos reflexivos, todos já pensando nas sementes evangélicas que vão frutificar em reformas íntimas, cada um já concatenando com o que conseguiu captar desse nosso estudo de hoje. Eu agradeço a presença de todos, sempre muito bom estar com vocês, sempre muito importante a presença de vocês, né? E eu queria pedir, Paulinho, você faz a festa de encerramento para a gente, por favor? Passem. Por gentileza, meu irmão. Então, vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial, uma gratidão de mais um dia, e podemos estar junto nessa noite, né, nesses momentos de reflexões sobre o que o nosso irmão Pedro nos traz, juntamente com as explicações associadas a Emmanuel, ao Evangelho, com certeza direcionada pelo Mestre Jesus, que vai calando fundo aos nossos corações. Enquanto essas explanações chegam até nós vamos nos direcionando e refletindo ao nosso caminhar, como estamos agindo de acordo com o que conhecemos, com que a bússola do Mestre Jesus nos mostra o verdadeiro caminho. O importante é saber que nós estamos no caminhar, sujeito a tropeços, a deslizes, a quedas, mas nunca devemos ficar ao chão. Essa é a proposta, de levantar, de sacudir a poeira, de cuidar dos ralados, das feridas, das nossas quedas. E com certeza, quando a semente do Evangelho estiver enraizada, as árvores frondosas, que trarão bons frutos, para colher também aqueles que estão ao nosso derredor, em procura de abrigo, da sombra que a árvore produz, quando o sol causticante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, daqueles que estão ao nosso derredor, que se aconchegam, e também do alimento que vamos proporcionando para que o outro possa se saciar nas palavras do Mestre Jesus, mas, acima de tudo, nos nossos exemplos, que com certeza estará sempre presente em nós, o seu Evangelho, e que poderá estar sólido no nosso dia a dia, e que poderá não, que estará sólido no nosso dia a dia, quando atingirmos a perfeição. Gratidão, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estudo, a essa casa espírita que nos proporciona, aos companheiros que estão aqui presentes e aqueles que não estão, possam receber essas vibrações calorosas e amorosas para os seus fortalecimentos. Gratidão ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos,
a Mãe Santíssima Virgem Maria, mas, sobretudo, em nome de Deus. Pedimos a proteção amanhã e todo sempre. Que assim seja. Bem, obrigado, Paulinho. Obrigado, excelente. Nossa, bem intenso, prof. Muito obrigado, gratidão. Gente, Eu que gratidão a agradeço a todos vocês. oportunidade de trabalho aí. Uma boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite, fiquem com Deus, recíproco, Paulinho. Vão com Deus, gente. Até domingo no NEP Alcione. Ok? Fiquem todos com Deus, uma ótima É semana. que horas que é, João? O NEP Alcione começa, a Silvia abre a sala às 8h15. Mas eu ou ela, a gente vai colocar o convite, o link lá no Bartolomeu. Pode ficar tranquilo. A gente já combinou de fazer isso. Dia de terça você tem também algum NEP, alguma coisa? Não. Terça-feira é o dia que eu estou no consultório, né? Então, assim, eu chego tarde em casa, então não tenho compromisso ainda, não. Sexta-feira também, não, né? Não, sexta-feira não. Sexta-feira tem o NEP do pessoal lá de Santa Catarina. Se você quiser, eu até te apresento. O pessoal do Murilo. Murilo, sensacional. Pessoal estudioso pra caramba. Né? Que horas que é? Terça-feira tem o Bezerra de Menezes, o pessoal de Manaus também. Todo dia da semana tem NEP. Geralmente, tem o Caminho da Luz também. Estava esquecendo o Caminho da Luz. Paulinho para nós lá. Uai, boa. Aí, ó, Ismar, passa o link para o Paulinho. O Caminho da Luz também, muito bom. Mas se você Que horas procurar, que é? cara, sempre tem. Que horas Que que é lá, horas que é? Ismar? Das 19 às 20h15, por aí. Ah, tá. Eu vou assim, é porque eu estava participando do grupo do Guilom, mas aí eles estão fazendo presencial, que era reunião de tratamento. Eu fazia musicalização e eu participava, mas aí eles cessaram esse momento né, pelo Zoom, via internet. Então, como eu moro em Anchieta, eu não posso estar presente, mas aí eu não vou garantir que vou estar toda sexta, não, mas nas oportunidades eu vou estar presente, mando o link. Sim, ué. Mas aí só você escolher o dia que você pode, o dia que você quer, que sempre tem um NEP. Todo Então, dia de tá. semana, a Gabriela acabou de lembrar aqui no chat, ó, sábado tem o NEP da Federação Pernambucana. Não é isso? O pessoal lá da FEP TV, do NEP-FEP, Federação Espírita de Pernambuco, não é? O João Alves. Nossa, esse FEP, esse NEP é o NEP. E ela falou, está em recesso, mas vai voltar em agosto. Mas é só escolher o dia, Paulo. Tem NEP todo dia, graças a Deus. Eu vejo, esse dia eu vi uma palestra sua, no domingo, domingo retrasado. Eu entrei no NEP, eu vi uma palestra sua, eu gostei muito. Obrigado. Mas às vezes domingo é um dia que a gente fica com a família, né? Sim. Às vezes aí às vezes coincide com também o meu culto, né? Que é domingo. E às vezes eu coloco, ao invés de eu fazer alguma leitura, eu coloco o NEP. Aí fica como culto, no final só faço oração de agradecimento. Eu faço sozinho mesmo, eu faço sozinho. Já funciona muito bem. Então tá bom. Precisando, Okay. Paulinho, só falar. Tem NEP todo dia. Só falar o dia que você pode, que você quer. Dá um sinal que a gente dá um jeito. Tá bom? Tá bom. Gente, fica com Deus. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Deus, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.